Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os irmãos e irmãs Naqshbandis. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos, à medida do possível, um surba de algum imã da Ordem Naqshband de alguma região do Brasil. O tema do surba de hoje é reflexão espiritual sobre a guerra entre Israel e Irã. Então, vamos para este surba desse assunto tão presente nesse momento atual. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sayyida ala wa ila khairin. Medada Rasulullah, medada Sarat Shahab Rasulullah, medada Mashayhina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Agastani, Sheikh Nazi Al-Haqqani, medada Maulana Sheikh Muhammad Adi Al-Naqshbandi, Targatuna Subal Khairun fil Jamia. Teremos agora um hadith sahir, autêntico forte, sobre guerras e o fim dos tempos, relatado em Sahih Muslim, sobre profecias que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fez. Então esse hadith é sobre o retorno de Isa, Jesus, alaihi wasallam, e a guerra contra traduzindo do árabe para o português, falseado, digamos assim, o falso, o Dajjal, né? O anticristo. Hadith narrado por Al-Nawas ibn Saman, radiyallahu anhu. Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, disse: enquanto o Dajjal estiver causando corrupção na terra, Allah enviará o Messias, filho de Maria, Isa ibn Maryam, que descerá perto do minarete branco ao leste de Damasco, vestindo 2 peças de roupa tingidas com açafrão, com as mãos sobre as asas de 2 anjos. Quando ele abaixar a cabeça, gotas cairão, e quando a erguer, parecerá que pérolas escorrem delas. Todo descrente que cheirar seu sopro morrerá, e seu sopro se estenderá até onde sua visão alcançar. Ele buscará o Dajjal, o anticristo, né? Até alcançá-lo no portão de Lud, em Israel. Então esse hadith, ele é Sahih Muslim. Está no livro das tribulações do Sahih Muslim, que é Kitab al-Fitan, hadith número 2937. Este hadith nos mostra o grande sinal messiânico do fim dos tempos, o retorno de Isa, Jesus, alaihi wassalam, não como profeta, como uma nova revelação, mas como um seguidor da lei de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vindo para purificar o mundo da tirania e da ilusão, representada por Al-Masih al-Dajjal, o falso Messias, ou anticristo. A guerra aqui, nesse hadith, é um sinal entre o choque da luz e das trevas, da verdade e da falsidade, da essência e da multiplicidade. Ou também a gente poderia dizer de Allah subhanahu wa ta'ala contra o ilusor, contra Shaitan. Se bem que Allah subhanahu wa ta'ala, ele não está nunca em guerra, porque ele é já o eterno vencedor, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas essa seria a hora que seria o pico da ascensão da espiritualidade na humanidade e a derrota, pelo menos parcial, durante algumas décadas, de Shaitan, que perderá seu poder
pelo menos por um período aqui no planeta Terra, porque reinará, inshallah, uma era de ouro trazida por Jesus, alaihi wassalam, e que a falsidade, a ilusão representada por Dajjal perecerá durante algumas décadas aqui neste planeta, inshallah. Então, nós temos um surba, uma fala inspirada de Maulana Sheikh Muhammad Adil, que é o Murshid, ou Sheikh, ou ainda traduzindo uma palavra mais usual aqui no Ocidente, que seria mestre da Ordem Naqshbandi. Este surba de Maulana, no dia 8 de maio de 2025, Maulana fala que a opressão, as guerras, a maldade está cada dia aumentando, parece que está no auge e continua aumentando, e que isso é sinal de que o momento em que se erguerá Mahdi, alaihi salam, chegou, que em breve Mahdi, alaihi salam, aparecerá e nos guiará. Ele falou isso dia 8 de maio. A pergunta que fica aqui sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esse hadith, Sahih, autêntico fato do profeta Muhammad, sobre essas palavras de Maulana, sobre essa guerra que está acontecendo agora entre Israel e Irã, a pergunta que fica é: estou preparado para este momento? Na minha visão, como representante aqui da Ordem Naqshbandi no Brasil, eu acho que muitos irmãos e irmãs Naqshbandis não estão preparados, muito menos os muçulmanos que não têm contato com a Naqshbandi, muito menos esses estão preparados, e muito menos ainda os brasileiros aí que não são muçulmanos ou muçulmanas. Esses daí estão numa ilusão completa, praticamente numa vida idiotizante, digamos assim, imbecilizante. Eles não conseguem ver sequer o próprio nariz. Para muitos murshids da Naqshbandi, quer dizer, para muitos sheikhs, ou uma palavra que não é correta, mas seria o sinônimo ocidental para isso, para muitos mestres da Ordem Naqshbandi que já passaram aqui na humanidade, este momento de a vinda de Mahdi, alaihi wassalam, e de Jesus, alaihi wassalam, marcará a vitória do coração sobre a ilusão. Assim como Jesus, alaihi wassalam, derrotará Dajjal com o sopro da verdade, o Sufi, ele vence os Dajjals interiores, como que os eus interiores, o Nafs, o ego, com o sopro do Dhikr, quer dizer, da lembrança, da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e a luz da vigilância, Murakaba. Nós temos muitíssimos estudos sobre Zikr, sobre Murakaba. Então, o nosso papel como um murid da Naqshbandi é estarmos preparados, principalmente com Dhikr. Fazer muito Dhikr e estar pedindo para que Allah subhanahu wa ta'ala ocupe o nosso coração. Esse é o nosso papel nesse momento. E o nosso papel nesse momento é estar antenados, atentos às palavras de Maulana. Mas, trazendo uma reflexão sobre este momento, digamos assim, que é um momento geopolítico, é um momento da religião, é um momento espiritual. A gente está numa encruzilhada, digamos assim, de vários pontos importantes para a humanidade e para cada indivíduo em especial. Então, traremos aqui uma fala de Rumi sobre uma analogia que ele faz deste momento, digamos assim, da vinda de Jesus, alaihi wassalam, e do momento de cada indivíduo. Rumi, sempre muito sensível, nos deixou uma pérola que a gente poderia utilizar para esse momento. Então, nas palavras de Rumi, ele fala: Jesus é como o Espírito. Perdão, eu pensei que tinha parado a gravação, perdão. Então, Rumi diz: Jesus
é como o espírito e Dajjal é como o ego. Quando o espírito se levanta, o ego morre. Então, o Rumi estava comentando esse hadith, nessas palavras, né? Então, quando Jesus, alaihi wassalam, vier aqui para o planeta Terra, que inshallah seja logo, ele acabará com o que está acontecendo e, enfim, derrotará Dajjal. Da mesma maneira, nós temos que fazer esse movimento entre nós. Nós temos que fortalecer a nossa alma e levar à aniquilação da manifestação do ego dentro de nós. É isso que Rumi está falando. Não estamos dizendo, afirmando aqui categoricamente que Mahdi, alaihi wassalam, voltou e que Jesus, alaihi wassalam, voltará agora, nesse momento, nessa guerra entre Israel e Irã. Porque o próprio Corão diz que só Allah subhanahu wa ta'ala sabe o quando. Quando isso acontecerá. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe disso e ele afirma isso no Corão. O que estamos dizendo é que as pessoas talvez não estejam prontas para esse retorno de Jesus, alaihi wassalam, porque elas não estão fortalecendo adequadamente a sua alma, seu espírito para esse momento. O seu espírito, sua alma não estão prontas para levantar e para colocar o ego no seu lugar, que é a aniquilação na manifestação dele. Nós não estamos prontos. Nós, Naqshbandis, que nos preparamos para isso, não estamos prontos. Os muçulmanos, muito menos ainda. E os brasileiros não sabem nem do que se trata esse assunto. Então, para que a gente entenda um pouquinho, para a gente tenha, aumente nosso entendimento geopolítico sobre esse tema, foi compartilhado hoje, domingo, nos grupos Coração Sufi, um link que trata sobre a guerra entre Israel e Irã de um ponto de vista geopolítico, mas deixa ali uma abertura, uma janela para uma compreensão um pouco mais ampla que a gente está tentando aprofundar aqui hoje nesse surba, em especial para os irmãos e irmãs Naqshbandis. Este surba, então, tenta trazer um entendimento um pouco mais espiritual sobre esse assunto, que principalmente trata sobre a preparação. Nós estamos preparados para esse momento, como nós mencionamos, né? Trouxemos essa reflexão. Sheikh Nazim sempre nos alertou para um momento, digamos assim, um ponto em que essa preparação seria crucial. Sheikh Nazim sempre apontou para essa questão da preparação. A grande maioria dos murides do Brasil, da Ordem Naqshbandita do Brasil, que não são da época de Sheikh Nazim, talvez não tenham acompanhado, não saibam que Sheikh Nazim sempre bateu muito nessa tecla da necessidade da preparação para esse momento. Então, se preparem, irmãos e irmãs, pois inshallah, não estou dizendo que seja esse momento, mas inshallah esse momento esteja próximo. O Maulana Sheikh Muhammad Adil falou de 8 de maio que esse momento está próximo. Inshallah, Jesus alaihi salam poderá voltar agora nesse conflito que está acontecendo. Não estamos dizendo que vai voltar, Maulana não falou que é agora que Jesus vai voltar, alaihi salam, mas inshallah Jesus alaihi salam possa voltar agora nesse conflito que está acontecendo entre Israel e Irã, porque Damasco está bem no meio do que está acontecendo. E esse hadith diz que Jesus alaihi salam vai voltar em Damasco, na Síria. E entre Israel e Irã está justo a Síria e justo Damasco, e inclusive existem muitos soldados israelenses que estão tendo livre trânsito em Israel e Damasco. Então vejam que os elementos físicos que seriam necessários para a vinda de Isa alaihi salam, para que isso pudesse acontecer exatamente como o profeta Muhammad descreve, esses elementos físicos estão aí dispostos. Se isso vai acontecer agora ou não, ninguém sabe, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Agora, que existem elementos físicos para que a gente leve a crer que possa ser agora, existem. E, ademais desses, digamos assim, elementos físicos presentes, nós temos um genocídio, uma barbárie
sem precedentes, que é o que está acontecendo em relação ao genocídio, a crueldade que está se passando em Gaza. Então, nós temos, ademais disso, todas as profecias que o profeta Muhammad fez sobre o fim dos tempos já realizadas. Existem poucas profecias que ainda foram feitas pelo profeta Muhammad sobre o fim dos tempos que não foram realizadas, como essa que a gente acabou de ler aqui sobre esse hadith Sahih Muslim. Mas elas se realizarão, porque o profeta ele acertou aí 98% das suas profecias, então falta 2% ali para elas serem por completo acertadas e acontecer a vinda de Isa a.s. e de Mahdi a.s. Sheikh Nazim, ele falava que a melhor súplica que os muçulmanos podiam fazer nos nossos tempos atuais era pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala nos mandasse Mahdi a.s. Em especial da minha parte, faço todos os dias essa súplica, pedindo para que Allah subhanahu wa ta'ala mande logo Mahdi a.s. para acabar com tanta guerra, tanto sofrimento que se passa hoje na humanidade. E nós temos que entender também o papel de Maulana Sheikh Muhammad Adil neste momento. Maulana Sheikh Muhammad Adil tem como um dos seus principais papéis estar atento a tudo isso que está acontecendo e nos indicar quem será Mahdi a.s. e para a gente possa seguir as orientações de Mahdi a.s. e quem é Isa, Jesus a.s. que vai voltar, quem é Dajjal, porque grande parte da humanidade, pelo menos metade da humanidade, seguirá Dajjal achando que Dajjal é Isa, Jesus a.s. Nós, inshallah, não cairemos nesse engodo, nessa mentira, porque Maulana Sheikh Muhammad Adil está aí para nos orientar e nos mostrar quem é quem neste processo. Então, a minha sugestão é: fiquem atentos aos surbas de Maulana Sheikh Muhammad Adil para que a gente possa, no fringir dos ovos, saber para que lado correr. Porque a maior parte das pessoas correram para o lado errado. E quem for Maria vai com as outras, vai correr para o lado errado. Então, tem muitos irmãos e irmãs Naqshbandis que às vezes ficam antenados aí ao que fala o youtuber tal e fala não sei quem, nananã, e não estão antenados no que fala Maulana. Quem seguir os youtubers aí, seguir a massa, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas são ignorantes quanto a esse assunto, seguirão Dajjal, achando que estão seguindo Jesus, a.s. E quem estiver antenado em Maulana, inshallah, seguirá o caminho correto, adotará a postura correta e inshallah se salvará. Como foi dito ali no hadith Sahih Muslim do profeta Muhammad, quando Jesus voltar, ele emanará um perfume que os descrentes morrerão. Então eu tenho que ver o quanto eu mantenho meu coração como um verdadeiro crente na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, ou quanto meu coração está sendo ludibriado pelo canto da sereia dos youtubers e influenciadores e tudo mais aí que estão presentes no nosso país. Então, tiremos tudo que não seja Allah subhanahu wa ta'ala do nosso coração, inshallah, irmãos e irmãs. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e nos direcione para o caminho correto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.